Olá pessoal, mais um vídeo da série Mais Estímulos, Mais Possibilidades. E dessa vez, eu, professor Wilson Cândido, converso sobre deficiência intelectual, conceituação e caracterização diagnóstica. A deficiência intelectual é um conceito utilizado quando se fala de um prejuízo significativo de ordem acadêmica, comparado à média em geral, associado a uma idade mental inferior à idade cronológica e a presença de duas ou mais situações comprometidas no tocante ao que chamamos de condutas ou habilidades adaptativas, que é a capacidade de comunicação, de interação, de locomoção, o uso do serviço da comunidade, saúde, recreação, situações que nos tornam sujeitos independentes e autônomos. A deficiência intelectual, ela traz algumas dificuldades que já podem apresentar-se desde tenra idade, lá no início do chamado desenvolvimento neuropsicomotor ou neurodesenvolvimento. Essas alterações que se aparecem desde cedo, ou aparecem desde cedo até os 18 anos de idade, podem ser usadas como sinais de alerta para a classificação diagnóstica dessa condição. Então vamos lá. Alguns bebês com deficiência intelectual apresentam desde cedo atrasos no chamado desenvolvimento neuropsicomotor, que o médico pode mais tarde chamar de retardo do desenvolvimento neuropsicomotor. Isso é classificado como deficiência intelectual. Quais são esses atrasos? Demora na aquisição do controle cervical, segurar a cabeça na linha reta, que é fundamental para a sustentação da cabeça, né? O natural é que o bebê já apresente esse controle de cabeça por volta do terceiro ou quarto mês de vida. Então, esse atraso na aquisição do controle cervical, o atraso neuropsicomotor, é uma chamada de alerta para essa situação da deficiência intelectual. Quanto à capacidade de marcha, de aquisição e articulação para a fala, alguns bebês com deficiência intelectual podem demorar para andar e para falar, o que é natural acontecer, esse andar e a falar por volta de um ano e 2 meses. Então já se pode chamar aí, é um sinal de alerta para que se fique mais atento e comece o processo de estimulação. Algumas crianças com deficiência intelectual podem apresentar evidente dificuldade no desenvolvimento da coordenação motora ampla, como arrastar, ficar na posição de gatas, ficar de pé com apoio, sem apoio, andar com apoio, andar sem apoio, correr, pular, saltar, subir, descer, dentre outras condições amplas. Também podem apresentar prejuízo na coordenação motora fina, que é uma desenvoltura para a capacidade de execução de movimentos mais precisos e coordenados, como apreensões em geral, pinças finas, pegar e soltar voluntariamente, realizar movimentos manuais mais elaborados e precisos. Podem apresentar maior dificuldade para a compreensão de comandos simples, podendo ainda não entender regras simples de brincadeiras e jogos, dificuldade no brincar funcional ou no uso desse brinquedo, que a gente já entende como uma representação social. Podem apresentar dificuldades significativas de aprendizagem escolar, percebidas já desde muito cedo, podendo ter dificuldades em acompanhar o ritmo das demais crianças. Dificuldade na discriminação de letras, associação, classificação, ordenação do alfabeto, processo de alfabetização. Isso gera prejuízo na aquisição e no domínio de leitura e escrita, consequentemente, alfabetização e letramento. Podem apresentar dificuldades no processo de interação e socialização e, principalmente, dificuldades de relacionamento social. Podem estar presentes desde cedo e são melhor percebidos quando a criança chega no contexto socioeducacional. E aí se percebe essas dificuldades na interação com seus pares. Podem apresentar ainda no convívio social comportamentos pouco adequados de acordo com as demandas, especialmente comportamentos imaturos, ou por não compreender como funcionam as regras do grupo, ou do ambiente onde está inserido, e o que as deixa, às vezes, em condições de inadequação social. Podem apresentar dificuldades no raciocínio lógico e na organização lógica das ideias, dificuldades na capacidade de resolução de problemas, já se entende aí um problema de função executiva,
Podem ainda apresentar dificuldades na capacidade de abstração, como pensamento abstrato, dificuldade em compreender ideias simples e complexas, de compreender rapidamente ou de aprender a partir da experiência. Dificuldades também podem acontecer para a identificação da deficiência intelectual em crianças com maior dificuldade para realizar de forma autônoma e independente atividades do dia a dia, como banhar, vestir-se, despir-se, cuidar da higiene pessoal, abotoar, desabotoar roupas, situações que são importantes aí para a autonomia do dia a dia, que podem ser estimuladas mais tarde para o profissional especialista. Mais um sinal para a deficiência intelectual são as dificuldades para o uso simples de recursos comunitários, que está dentro das chamadas condutas adaptativas, que é a dificuldade para andar de ônibus, identificar itinerários, se locomover sozinho, com boa orientação espacial e temporal, dificuldade no sentido de lateralidade e direcionalidade, que é importante para a questão espacial, também pode ser recorrente. Bom, são situações que apontam para um possível déficit intelectual. Em geral, quando o quadro aponta para a deficiência intelectual característica, os indivíduos se comportam ainda de forma muito imatura para a idade que apresentam e, em alguns casos, se apresentam inseguros frente aos desafios, frente às demandas que o meio pode cobrar de cada um deles, como se tivessem aí menos idade. Daí a gente entende que pessoas com deficiência intelectual, além dessas dificuldades de ordem acadêmica e adaptativa, podem ter idade mental inferior à sua idade cronológica, portanto, são imaturos para a idade que apresentam. Lembrando mais uma vez que são indicativos para o diagnóstico da deficiência intelectual, que já pode acontecer lá em bebês muito cedo e que vão só melhor ser percebido quando a criança chega nos contextos de relacionamentos sociais e educacionais. Muitas vezes é na escola que se percebe as maiores dificuldades que apontam para a deficiência intelectual. A partir dos 5 anos de idade que se tem mais segurança em fechar esse diagnóstico, e quem faz esse fechamento diagnóstico com todas essas informações que a escola pode oferecer e que a família pode levar é o profissional médico. Em especial, o neuropediatra, o psiquiatra infantil podem trabalhar bem esse fechamento diagnóstico de tudo isso que a gente citou e de outras condições que serão investigadas por ele, tá? Então, esse é o nosso vídeo de hoje sobre deficiência intelectual, onde a gente trouxe a conceituação, de acordo com o DSM-5, com o CID-11, e trouxemos também alguns indicativos que podem ser sinais para a possível caracterização e diagnóstico desse quadro, ok? Dicas de leitura de hoje. Ensino de habilidades básicas para pessoas com autismo, mas também para pessoas com outros prejuízos, nesse contexto comportamental que é tão importante para que se atenda às demandas sociais. Então, a dica de hoje é esse livro. Esse foi mais um vídeo da série Mais Estímulos, Mais Possibilidades. Eu sou o professor Wilson e em breve trarei novos vídeos com temáticas diferenciadas para a nossa formação profissional. Abraço a todos e até breve.